Santo Deus, Amado, te damos graças, Pai, pelas nossas vidas, porque estamos aqui, por essa igreja, Senhor. Cuide de nós nesses momentos, que Teu Santo Espírito seja aquilo que nos move, aquilo que nos capacita sempre, que a gente possa aprender mais de Ti. É o que eu peço, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Como eu já disse, 15ª aula sobre Paulo e suas cartas. A gente está caminhando aí para a reta final das cartas paulinas. Estamos chegando em Romanos, gente. Estamos chegando em Romanos. E hoje a gente vai tratar da última das chamadas cartas da prisão. A gente já falou bastante sobre isso, já situou mais ou menos a época, as épocas possíveis dessas cartas, dependendo de qual prisão a gente raciocinar. A gente também já percebeu que se estava preso em Cesareia, em Éfeso ou em Roma, na verdade não faz essa diferença toda para a compreensão das cartas. No caso de Éfeso, a gente vai só abrir um parentezinho daqui a pouco, mas e é interessante, olhando agora retrospectivamente essas 4 cartas, a gente pode encontrar alguns pontos comuns entre elas. Questões de alta cristologia, a própria construção delas. Lógico, a carta de Filemão um pouquinho à parte aí, dado ao assunto mais específico que é tratado ali, mas muito bacana a gente ter passado aí por essas 4 cartas num bloco. 4 cartas assim bem densas no mesmo bloco. Podendo observar semelhanças, continuidades de ideias. Enfim, a gente chega aí na carta aos Efésios. A gente sabe pelo próprio teor da carta, Paulo fala que está preso, e o portador da carta, que era Tíquico. Primeira questão sobre a carta de Efésios ela era aos Efésios? A gente encontra aqui, no versículo 1 do capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Só que esse que estão em Éfeso não é encontrado nos melhores nem nos mais antigos manuscritos dessa carta. A própria estrutura dela, o jeito dela se dirigir às pessoas, o tipo de assunto que ela aborda, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, dá a entender que seja uma carta circular, uma carta destinada a mais de uma igreja. E o N.T. Wright aponta a possibilidade de ter ganho o nome de aos Efésios, porque os manuscritos que foram primeiramente encontrados dessa carta fossem em Éfeso. Puro e simples. Tá certo que o N.T. Wright é um pouco suspeito para defender a ideia de que essa carta é circular, porque ele entende que Paulo as escreveu de Éfeso, e então não faria muito sentido ele escrever uma carta para a igreja da própria cidade na qual ele estivesse. Mas, enfim, há bastante, eu não vou dizer consenso, mas há bastante comum a opinião de que essa carta seja uma carta circular. O Douglas Moo, ele defende essa ideia, mas ele diz que a defende provisoriamente por não encontrar alternativa melhor. O Carson, que é coautor do livro de introdução ao Novo Testamento, junto com o Douglas Moo, já entende que realmente a carta era para a igreja em Éfeso mesmo. Enfim, não é assim consenso, mas a gente tem aí essas possibilidades. Eu disse que há alguns elementos que indicam que essa carta seja uma carta mais geral, porque, primeiro, fica claro ao longo da carta, especificamente em alguns pontos, que os destinatários da carta, vários deles não conheciam pessoalmente o apóstolo Paulo. A gente vai lá para Atos 19, a gente vai ver que Paulo permaneceu um bom período ali trabalhando em Éfeso.
Então não faria tanto sentido assim que as pessoas, que houvesse tantas pessoas ali que não o conhecessem. Isso também é circunstancial, não resolve nada, mas é um indicativo dessa situação. E por fim, o fato de a gente não tem questões particulares tratadas na carta. A gente não tem aqui Paulo falando, olha, aquelas irmãs têm que se acertar, ou coisas assim. Não tem pedidos pessoais, como prepara um lugar para mim. Não tem nada assim que a gente encontre nessa carta. E também não é abordada nenhuma questão teológica, nenhuma heresia da igreja de Efésios, ou algum problema que pudesse ser melhor localizado ali. Essas coisas apontam, portanto, para essa ideia de que fosse realmente uma carta circular. Como ela circulava, a gente só pode especular. Com certeza não tinha copiadoras que levassem as cartas para vários lugares. O Carson, por exemplo, argumenta isso. Mas, de alguma forma, tá, a gente pode entender aí que era uma carta destinada a várias igrejas, ou a mais de uma igreja, naquela região mesmo, ali, que englobaria Éfeso e o resto da Ásia Menor. Tranquilo até aqui, sossegado, né? Nada que seja muita novidade. Em relação à autoria da carta, de novo, não há um debate antigo acerca disso, tá? Por muito tempo não houve divergência acerca de quem seria o autor dessa carta. Havia um consenso na antiguidade de que essa carta era efetivamente de autoria do apóstolo Paulo, com todas aquelas ressalvas que a gente já fez sobre alguém redigir fisicamente a carta para ele, coisas assim. Mas, mais recentemente, começou a se discutir um pouco sobre isso. De novo, aqueles mesmos argumentos de sempre que eu vou lembrar. Primeira coisa, a gente não tem um material tão grande do apóstolo Paulo assim para a gente poder fazer uma análise do jeito de escrever, das palavras que ele usa. Palavras que a gente encontra, termos que a gente encontra na carta aos Efésios e não encontra em nenhum lugar, nenhum outro lugar do Novo Testamento, também não destoa muito na carta aos Efésios em relação a outras cartas que sejam de autoria incontestada, inconteste, tá? Então, não dá muito para a gente... Não é por esses caminhos que a gente questionaria a autoria dessa carta. Questão de teologia, questões mais teológicas. As pessoas falam muito sobre uma escatologia mais realizada ou sobre a alta cristologia da carta. Gente, na verdade, nada que destoe muito de algumas cartas que a gente acabou de ver. Principalmente Filipenses e Colossenses, antecipação de algumas ideias que a gente vai encontrar em Romanos também. Então, queridos, não vejo muito assim, base para a gente poder chegar e falar, essa carta não é do apóstolo Paulo, é posterior. Não, a gente pode aceitar aí, para os nossos fins, com bastante tranquilidade, a autoria do apóstolo Paulo em relação a essas cartas. Até aqui, né? Tudo tranquilo, né? Joia. Cidade de Éfeso. A gente agora está falando de uma cidade diferente daquelas que a gente havia mencionado antes. Cidades importantes sempre, afinal de contas, Paulo passava por cidades estratégicas na condução do seu ministério, mas agora a gente está falando de uma metrópole da época. A cidade de Éfeso, nesse período, teria em torno de 250.000 de habitantes, 250 mil pessoas. Gente, é uma cidade grande até para os nossos parâmetros de hoje. Muita cidade grande europeia não tem esse número de habitantes. A gente encontrava lá, por exemplo, toda uma estrutura urbana com teatro, estádio, ágoras, uma basílica onde se realizavam operações comerciais, templos diversos, com destaque para o templo de Apolo e o templo a Ártemis. Veja, eu estou falando... mas você acabou de dizer que a gente está falando de uma carta circular, mas agora está falando de Éfeso. Éfeso provavelmente fazia parte da área abrangida, mesmo por uma carta que fosse circular.
Afinal de contas, se a gente aceita, por exemplo, a hipótese do N.T. Wright, essa carta foi encontrada lá mesmo. Então, pelo menos a questão do ambiente cultural, a questão da realidade de pensamento, da forma de se ver o mundo, como aquela região se encaixava no Império Romano, a gente pode falar efetivamente de Éfeso com tranquilidade. Seja realmente a igreja de destino, seja uma das igrejas de destino, ou sendo representativa do ambiente, do local ali que a circulava, ok? Importante rota comercial, tanto terrestre como marítima. Estamos falando realmente de uma cidade que se destacava ali na antiguidade. Fica a dica, né, da gente depois ler Atos 19, ver o que aconteceu lá com Paulo no período que ele estava em Éfeso. Algumas cenas ali dignas de filme. Mas, enfim, esse é o contexto, esse é o ambiente dessa carta. E podemos ir, então, vamos para a explicação dessa carta maravilhosa. Vamos passar por ela de forma mais ou menos eu não queria dizer superficial, mas uma forma não muito aprofundada, e depois eu gostaria de destacar alguns pontos específicos que chamam a atenção aí nessa epístola de Paulo. Primeira coisa sobre a carta aos Efésios, ela tem dois grandes pedaços, tá? Isso é consenso, todo mundo que estuda essa carta devia, ou todo mundo, meio exagero, porque eu não li todo mundo acerca da carta, mas todo mundo que eu encontrei, assim, as fontes mais normais dividem essa carta em dois grandes blocos, capítulos 1 a 3 e os capítulos 4 a 6. Esses dois grandes blocos, na maior parte das nossas traduções em português, estão ligadas por isso, portanto, ou rogo-vos, pois, indicando uma conexão entre esses dois grandes blocos. Das versões em português que eu consultei, só a NVI não tem isso expresso. Mas há, assim, uma grande tranquilidade a gente poder entender que Paulo faz essa conexão causal entre os dois blocos da carta. Ele faz uma série de explicações que a gente vai dizer, por enquanto, vai chamar de explicações mais cósmicas. Em seguida, na segunda metade da carta, quase toda a segunda metade da carta, ele vai começar a aplicar aquilo para um mundo mais concreto, para um dia a dia das pessoas, e ele conecta essas duas porções por isso. Ou seja, tudo aquilo que a carta tem de concreto, de cotidiano, para o nosso dia a dia, decorre não é casualmente, é causalmente da primeira parte. Tá? Deu para entender a ideia? Paulo traça todo um argumento cósmico e daí ele aplica por isso, portanto, pois, assim, por causa disso, e podem colocar aí a expressão que vocês quiserem, mas o que é importante a gente ter claro na nossa mente nesse momento é que a segunda parte da carta decorre do que está na primeira. Tranquilo com isso? Alguém tem alguma outra expressão, começando o capítulo 4 aí, além dos por isso, portanto ou pois? Não. Eu olhei basicamente NA, NTLH, Almeida século XXI, NVT e Jerusalém. Todas elas eu encontrei alguma coisa, menos na NVI, como eu disse. Então, todo mundo mais ou menos com isso, né? Joia. Vamos lá. Vamos caminhar aí pela carta, como a gente costuma fazer mesmo. A carta se inicia com uma típica saudação paulina, versículos 1 e 2 do capítulo 1. Logo em seguida, Paulo engata mais um poema, na mesma linha do que ele já tinha feito em Filipenses, em Colossenses. Ele vai do versículo 3 ao versículo 13,
expondo um poema sobre, aqui na NVI, por exemplo, está com as bênçãos espirituais em Cristo. Nessa porção da carta, a gente vai encontrar uma das chaves para a compreensão de toda a carta aos Efésios, talvez de toda a teologia paulina, mas a gente já volta para isso. Vamos primeiro dar essa sobrevoada na carta. A gente vai se aprofundar nesse primeiro momento naquilo que eu não vou tratar em seguida com maior profundidade ainda, mas já fica aí essa anotação. A partir do versículo 14, Paulo ele muda um pouquinho o foco, ele traz ação de graças pela igreja, na verdade a partir do versículo 15, fala sobre a formação de só ação de graças e oração mesmo primeiro, vamos lá. Aqui do versículo 15 até o versículo 23, aqui de novo, ele vai trazer novas ideias que vão ser importantes para a carta, superioridade de Cristo, Cristo como sobre todas as coisas, a gente já volta para isso. Capítulo 2, versículos 1 a 22, a nova vida em Cristo, superação das divisões que haviam entre judeus e gentios. Paulo, ele se dirige aqui principalmente aos gentios e algumas vezes ele usa expressões como antes, naquela época, contrastando isto com um já não. Vocês estavam desse jeito, vocês estavam mortos, agora vocês obtiveram a vida. Havia uma barreira separando duas realidades de pessoas, dois grupos de pessoas, e Cristo destruiu a barreira, destruiu a inimizade entre esses grupos, formando um só. Paulo aqui vai tratar acerca da unidade da igreja como uma formação multiétnica, na qual não havia mais razão para judeus e gentios não serem uma coisa só. A gente já volta para isso, mas nesse momento eu queria assim destacar esses contrastes entre o que era antes, a destruição dessas barreiras, e o que é a nova realidade da igreja. Logo em seguida, capítulo 3, versículos 1 a 13, o papel de Paulo, ele como que agradece a Deus pela possibilidade de ele poder ter trabalhado na consecução desse objetivo de união entre gentios e judeus, participar dessa inclusão na nova família do Messias, das comunidades não judaicas, às quais principalmente ele está se dirigindo aqui. E em seguida, ele encerra com uma oração pedindo a plenitude do conhecimento de Deus. Aqui que a gente encontra, uma das passagens mais lindas da escrita paulina, acerca da plenitude do conhecimento de Deus, largura, comprimento, altura, profundidade do conhecimento de Deus. Paulo está transbordando aqui de gratidão, de glorificação a Deus e pedindo a Deus que dê esse conhecimento, dessa integralidade do significado de Deus para aquela comunidade, ou para aquelas comunidades. Gente, se eu falar aquela comunidade às vezes, aquela igreja, entendam tudo na luz do que eu falei no começo, tá? Tendo a concordar que é uma carta circular. Então, se eu falar aquela comunidade, entendam todas aquelas igrejas às quais ele estava se dirigindo. Até aqui tranquilo? A gente já volta para os temas mais contundentes aí da carta. A partir do começo do capítulo 4, a unidade do corpo de Cristo. Uma passagem aqui tanto bonita quanto
às vezes difícil, uma citação do Salmo 68. Aqui que a gente encontra, por exemplo, versículo 4, capítulo 4, versículos 4 a 6, há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, quando foram chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vocês lembram que eu falei? Que Paulo estrutura o raciocínio cósmico dele nos versículos 1 a 3 e traz isso para a realidade no segundo bloco da carta. A gente não falou agora há pouco que Deus havia rompido a inimizade, havia rompido a barreira entre judeus e gentios, de forma que a gente já conecta aqui com o capítulo 4, versículos 4 a 6. Por isso que a gente pode dizer que há só um Senhor, só um batismo. Entenderam a construção aqui do raciocínio de Paulo? Todas essas coisas fazem sentido por causa da realidade cósmica sobre a qual ele falou no começo. A partir do versículo 17 aqui do capítulo 4, Paulo começa a falar, trazer instruções sobre a vida cristã. Aqui novamente ele estabelece alguns contrastes aí entre o antigo proceder, o novo proceder. Quem falava mentira agora fala a verdade, quem furtava agora trabalhe. Nossa, eu nem entendo minha letra às vezes. Que não haja palavras torpes, que falemos em ação de graças. Paulo vai separando, dividindo a forma do antigo proceder e do novo proceder. De novo, gente, vocês lembram que estava lá na realidade cósmica? As pessoas foram feitas uma, agora por isso elas devem abandonar essa forma antiga de viver. Paulo não está querendo trazer de maneira nenhuma, ele não faz aqui uma lista, um manualzinho do que pode fazer e do que não pode fazer. Não é essa a ideia de Paulo. A gente tem aí uma grande porção de texto falando não façam mais isso, livrem-se da amargura, e assim vai. Só que a ideia por trás disso não são apenas os procedimentos. Paulo, eu não vou dizer que ele não esteja preocupado com o comportamento. Ele até está. Mas muito mais do que preocupado com o comportamento, ele está preocupado com aquilo que sustenta aquele comportamento. Pessoas que já entenderam a plenitude da graça de Deus, pessoas que já compreenderam o quão maravilhosa foi a operação cósmica que Deus realizou, tirando-as da morte e trazendo-as para a vida, não vão mais se comportar dessa forma. Ao contrário, vão viver fazendo isso e isso. É importante a gente ter essa conexão na mente. Porque a gente é muito fácil e muito rápido a gente ir direto para a segunda parte da questão, esquecendo da primeira. Como que eu devo viver? Fazendo isso, não fazendo aquilo. Ok, eu dou conta, vamos lá. Estou pronto. Não é assim que as coisas funcionam. O que a gente precisa buscar é o conhecimento da plenitude, do amor e da graça de Deus e entender a obra realizada por Jesus Cristo. Isto compreendido, as outras coisas são consequência. Tranquilos com isso? E agora, um dos versículos chaves aí para a gente entender essa carta de Efésios também, tanto que na minha divisão aqui eu coloquei esse versículo em duas porções, capítulo 5, versículo 21. Esse a gente vai parar e ler. Alguns entendem que ele está concluindo a porção anterior, que é sobre a nova forma de proceder. Alguns já colocam numa divisão como sendo o primeiro versículo do que vem em seguinte. De qualquer forma, eu coloquei nos dois, porque eu acho que ele tanto conclui uma ideia como ele inicia a outra.
Efésios 5, 21, na NVI a gente encontra: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Se a gente lê tudo aquilo que vem antes, aquela porção sobre a vida em Cristo, a vida em comunidade, tomem cuidado com a sua maneira de viver, não sejam como insensatos, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A gente vai lendo isso, a gente concluir com sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, perfeito. Mas a gente não pode jamais deixar de ler o que vem em seguida também, à luz disso. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. A dica aqui é que mesmo esse se sujeitar ao seu marido não está no original. Isso não está lá. Não tem o verbo sujeitar no versículo 22. Ele está no 21. Seria mais ou menos, gente, aqui eu tomando uma liberdade terrível, assim, de fazer uma paráfrase, by Carlos ao vivo. Gente, está gravando. Tudo bem, deixa gravado. Mas seria mais ou menos algo assim. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, ao marido. E assim por diante. Entendendo? Qual que é a ideia? É a sujeição de um ao outro? É a sujeição de todos em relação a todos. Sujeitem-se uns aos outros. Tudo está no versículo 21. Não é exagero dizer que se a gente tem o 21, o resto é consequência. É como que uma explicação na prática, no dia a dia, no concreto, do que significa o versículo 21. Lembrando, gente, quando a gente encontra aqui, por exemplo, menção aos escravos, tudo. Família, na época romana, não era um laço de sangue, não era laço de amor. Família era um local, era mais um ambiente no qual havia relações entre pessoas, havia relacionamentos entre pessoas, e isso incluía, por exemplo, na época, escravos, tá? A gente já falou bastante sobre escravidão nas aulas anteriores, não vou voltar a esse assunto hoje, mas lembrem-se disso. A gente está falando de um ambiente mais do que exatamente um grupo de pessoas ligadas por sangue ou relações de afeto. Ok? E a ideia aqui é sujeitem-se uns aos outros. Daí até o 32 é explicação. Você pegar qualquer pedacinho de 22 a 32 e esquecendo do 21, você está errado. Qualquer pedaço dessa... Vou dizer de novo de outro jeito. Leia o 22 ao 32, joia. E depois de cada versículo você volta para o 21 para entender o que está querendo realmente dizer. Gente, tudo bem com isso? Lembre-se do que eu falei. Esse sujeitar nem está no versículo 22. Ele está no 21. Então, está sendo explicado o conteúdo do 21. Tudo bem? Ok mesmo? Joia. E aí, né? Eu falei o 32, mas na verdade a gente pode ir até o 9 do capítulo 6. Tá? Retifiquem aí nas ideias de vocês. A explicação vai até o 6, versículo 9. Bom, vamos lá. Efésios 6, a partir do versículo 10. Quem aqui já leu Esse Mundo Tenebroso? Só eu? Uau, ninguém leu Esse Mundo Tenebroso, sério? Gente, onde é que vocês estavam? Vocês não tinham nem nascido. Ok. Enfim, é daqui que vem o nome do livro, lá do Frank Peretti. Tá? Enfim, no versículo 12 especificamente. Vamos lá. Ai, ai. Que a gente respira um pouco, porque essa passagem é muito utilizada quando se estuda a questão de guerra espiritual. Tá? O que eu pretendo deixar aqui acerca disso? Primeiro,
Paulo está utilizando aqui uma série de imagens do rei messiânico lá de Isaías. Isaías 11:5, 49:2, 59:17. Na descrição de toda essa armadura, uma ênfase muito grande à oração. Mas o que eu gostaria de destacar aqui, e é principalmente pela conexão disso com o começo da carta, são o versículo 12. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. Pense em alguém como Paulo, preso, portanto, sendo vítima de opressão de um império, de um dos maiores impérios que já existiu, que teria, sim, várias razões para estar inconformado contra o exercício do poder por esse império. E ele está. A gente também não pode pular para o outro lado e falar assim: Paulo não está preocupado com Roma, nada disso. Não. O Evangelho tem sim, e na pena de Paulo tem sim, um conteúdo tremendamente desafiador às autoridades desse mundo. Todavia, Paulo está ciente, está claro para a mente dele que a luta, se há e há, não é contra Roma, como não foi contra a Síria, não foi contra filisteus, não vai ser no futuro contra sei lá quem, mas contra as trevas, poderes espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse é o adversário. A gente pode terminar o panorama por aí? Tranquilos com isso? Alguma coisa sobre a armadura que alguém gostaria de acrescentar? Isso, tem gente que ama esse assunto, com certeza tem coisa para acrescentar. Mas tranquilos, vamos lá. Eu separei no final, para a gente encerrar a aula, eu poderia ter escolhido essas 5 ideias e tratado delas ao passar pela carta. Talvez fosse didaticamente mais correto. Mas eu acho que seria desequilibrado para mim e talvez eu não conseguisse destacar com vocês como essas coisas são importantes. Então eu preferi a gente chegar no final e voltar para essas ideias, recuperar um pouquinho os pedaços da carta. Que, gente, lembre-se, a carta não deve ser encarada como uma soma de pedaços, tá? Mas estou apenas didaticamente pensando ideias. Se alguém perguntar para vocês ou perguntar para mim: Carlos, a carta aos Efésios, qual que é dessa carta? O que ela traz aí? O que eu iria responder? Provavelmente eu daria uma resposta em 5 partes e essas são as 5 partes. Primeira ideia que eu entendo como central da carta, versículos 9 e 10 do capítulo 1. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra, na administração da plenitude do tempo. Vou achar aqui dos tempos. O Douglas Moo fala que essa carta, a carta aos Efésios, ela tem um foco profundamente cósmico. Eu já falei sobre isso, já usei essa palavra antes. Paulo, ainda no capítulo 1, ele retoma essa ideia lá nos versículos 20 a 23, eu já comentei isso. Vamos ler esses versículos também.
Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa invocar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Vocês lembram que na carta aos Colossenses a gente pensou um detalhe, quer dizer, a gente pode pensar lá um detalhe, uma ideia que é muito importante naquele momento. A ideia de Cristo como aquele por meio do qual tudo veio existir, tá? Portanto, aquele que dá nova natureza às pessoas. A gente falou da circuncisão da carne, da circuncisão do coração. É Cristo que opera essa mudança de realidades. E aqui a gente encontra uma continuação dessa ideia num momento mais cronológico, aí mais para frente, na cronologia da administração de Deus. Paulo está deixando claro que o propósito de Deus na era presente é, a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, fazer com que todas as coisas convergissem nele. A ponta final dessa linha do tempo, desse arco narrativo, que não é todo o arco narrativo, mas é um arco narrativo importante, a gente vai encontrar lá em Apocalipse, quando é dito que todas as coisas estão sendo feitas novas. É isso que Deus está fazendo em Jesus Cristo. É dessa realidade da qual Jesus Cristo é o cabeça, é a segunda ideia que eu destaquei aqui. É o cabeça em uma unidade. Primeira ideia, tá? Todas as coisas são feitas convergir em Jesus Cristo e a gente sabe onde a gente está lá na frente. Segunda ideia, a gente está avançando no mesmo raciocínio. Há uma igreja que é um corpo e cujo cabeça, cujo líder, cujo aquele que ajusta e faz funcionar e faz operar é Jesus Cristo. E aí, a gente vai encontrar no versículo 3, capítulo 10, a intenção disso tudo. A intenção dessa graça era que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais. O Gorman falou algo que escreveu, né? Algo que, primeira vez que eu li, aquilo saltou assim e martelou na minha cabeça. Ele diz que a igreja é o locus. Locus significa o lugar da poderosa obra de reconciliação que dá testemunho aos poderes deste mundo. Tá, vamos voltar às ideias aqui. Por meio de Jesus Cristo, todas as coisas foram feitas. Nesse momento, a obra de Deus é fazer convergir todas as coisas. A gente sabe que houve queda, houve separação. Nesse momento, a obra de Deus é fazer convergir todas as coisas em Jesus Cristo, até que todas as coisas sejam feitas novas. Nós somos um corpo, cujo cabeça é Cristo. E é na igreja que essas coisas estão acontecendo. É o locus, é o local, é o lugar por excelência da obra de reconciliação que dá testemunho do que está acontecendo. Gente, dá para entender isso? Dá para entender a gravidade, a seriedade, a profundidade, a consequência, a amplitude para a nossa vida? Aonde Deus está fazendo novas todas as coisas nesse momento? Aqui. Como? Com a gente.
Oh, que coisa dura, a gente tem que fazer isso. Em que parte? Como que a gente consegue fazer isso? Compreendendo a plenitude da graça de Deus. Por meio do Espírito a gente consegue, a gente recebe dons para funcionar, e é a igreja que realiza isso. Quando eu falei agora há pouco que havia uma questão acerca daquela citação lá em Efésios 4, 8, Paulo cita aqui, no Salmo 68, se não me engano, versículo 18, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. É uma citação meio ajeitada aqui que Paulo faz do Salmo 68, porque lá os homens são dados como presentes a Deus ou os homens dão presentes a Deus. Aqui é Deus que dá dons aos homens, que dá graças aos homens. Mas por quê? Se a gente lê assim, em seguida, a gente vai ver que isso funcionou de forma que fossem designados alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, assim por diante. Gente, do que a gente está falando aqui? Dos dons para essas coisas. Tudo isso funcionando, pegar de novo, como a expressão que Paulo usa, tudo ajustado para funcionar nessa grande linha, nesse grande arco narrativo cósmico que vai no sentido de que todas as coisas sejam feitas novas. Onde que estão sendo de novo? Onde que estão sendo feitas novas todas as coisas? Não é nas esferas de poder, não é nas grandes esferas de decisão, não é nas autoridades, não é nos principados terrestres, de jeito nenhum. Essas coisas são feitas novas, estão sendo trabalhadas, estão acontecendo na igreja. Tá? Que vamos guardar aí essa expressãozinha do Gorman. A igreja é o locus da obra de reconciliação de Deus, feita por Deus de todas as coisas consigo. Tudo bem? Depois vocês continuam pensando sobre isso, mas deu para entender? Joia. Dois últimos detalhes aqui, ideias que eu entendo centrais sobre isso. O contraste reiterado. Paulo, ao longo dessa carta, pelo menos em 3 porções, tratando de 2 assuntos, ele trabalha esses contrastes entre o que era e agora o que é. Ele fala tanto acerca dos gentios que antes estavam mortos e agora obtiveram vida, como ele trata do velho homem, do novo homem, trevas e luz, e os efeitos disso sobre a nova vida dos convertidos. Lembrando, tudo isso à luz do que a gente já falou. Para que cada um possa viver na prática essa nova vida, é essencial a compreensão da plenitude, do amor e da graça de Deus. Você pode não entender direito o resto, mas isso é importante que a gente interiorize e compreenda. Por isso que Paulo enfaticamente ora para que as pessoas tenham conhecimento de tudo isso. Porque isso transforma de forma que, não tem outro jeito de falar isso, a gente viva diferente, vivendo diferente, seja o locus da reconciliação de todas as coisas. E por fim, voltando aí ao destaque que eu já anunciei lá atrás, tratando aqui do capítulo 6, a luta que existe é uma luta contra o mal. Existem lutas que são cotidianas, ok, mas se há algo contra o qual o cristão deve lutar, vamos colocar assim, bem simples, é contra
é contra esses poderes sobrenaturais, invisíveis, para a gente usar a expressão de um autor também que... Heiser, né? Acho que é. A gente não deve... A gente primeiro não tem licença para se engajar em lutas humanas sem entender isso. Eu não estou dizendo que a gente não tenha opinião e não deva discutir e não deva divergir e não deva, quando nas searas adequadas, lutar, entre muitas aspas, sobre coisas que a gente entende importantes, mas que a gente compreenda, parafraseando aí também o Piper, parafraseando também, né? Não o Piper, porque eu não parafraseei o Piper hoje, mas muitas das lutas nas quais a igreja e a gente se engaja não vão ser nem nota de rodapé no livro da história da humanidade escrita depois que todas essas coisas estiverem consumadas, tá? Existe sim, existe uma luta espiritual tremenda contra a nossa compreensão da plenitude da graça e da graça e da plenitude de Deus. Existe uma luta espiritual tremenda contra o nosso desenvolvimento cotidiano nisso tudo. Existe uma luta espiritual tremenda contra que a gente se deixe encher do Espírito e viver dessa forma como Paulo está incentivando aqui essa igreja ou essas igrejas a viverem. Mas essa luta, gente, não é contra pessoas. É uma luta espiritual. Gente, tranquilo. A gente pode terminar por aqui. Alguém quer acrescentar alguma coisa, perguntar? Como sempre, gente, eu dei algumas ênfases, deixei outras. Isso é inevitável. Está tudo bem? Perguntas? Joia. Vamos orar, a gente termina a aula em seguida. Já concluímos então as cartas da prisão. Falta pouquinho. Santo Deus, graças te damos, Pai, pela tua palavra, que o Senhor entendeu que era necessária a nós, que a gente possa se aprofundar nela, não como pessoas que querem apenas conhecer, Pai, mas pessoas que querem ser transformadas por ela, que a tua palavra realmente penetre em nossas almas, penetre em nossa mente, invada o nosso dia a dia, que a gente seja transformado visivelmente, seja testemunha dessa reconciliação que o Senhor realiza. Cuida da gente, Pai, nos ajuda. Em nome do teu Filho Jesus que eu peço. Amém.